a Glaucia, sou supervisora da SAEC, Sala de Atendimento Educacional Complementar, que atende crianças com dificuldades de aprendizagem aqui no município de Barra Mansa. Sou mulher, tenho cabelos castanhos, estou usando óculos e brincos, blusa azul, uniforme do SEMAI e uma segunda pele preta. Meu nome é Lícia, eu sou supervisora da SAEC, Sala de Atendimento Educacional Complementar. Eu sou uma mulher branca, mais ou menos 1,60 m de altura, tenho cabelos loiros e lisos, mais ou menos a altura do ombro. Estou usando um óculos de aro preto e uma camisa azul, que é o uniforme do SEMAI, que tem ao lado esquerdo uma logo dessa instituição. Falaremos hoje sobre o tema Oportunizando a Aprendizagem a Todos, um olhar sensível aos alunos com dificuldades de aprendizagem. Mas o que de fato são dificuldades de aprendizagem? Quais são os alunos que apresentam essas dificuldades? São questões muito inquietantes, não? Vamos iniciar diferenciando dificuldade de aprendizagem com transtorno de aprendizagem. Muitos autores fazem a seguinte diferença: dificuldade de aprendizagem, as causas são extrínsecas à criança. Problemas ambientais, metodologia, falta de estimulação das habilidades básicas para a aprendizagem de leitura e escrita. Já os transtornos de aprendizagem, as causas são intrínsecas às crianças. É quando vemos crianças que apresentam um grande potencial no nível de inteligência, a escolaridade, a idade, há uma discrepância muito grande com o que ela apresenta na escola, na aprendizagem de leitura, na aprendizagem de matemática, na aprendizagem de escrita. Uma metáfora que ilustra bem as consequências da dificuldade de aprendizagem, na vida de uma criança é a metáfora do dominó. Ou seja, um problema inicial, pontual, ele vai trazer consequências em todo o desenvolvimento dessa criança, e no caso aqui, a aprendizagem. Tanto a dificuldade de aprendizagem quanto o transtorno de aprendizagem, ele deve ser trabalhado desde o início para evitar problemas maiores no futuro dessa criança. Um exemplo é uma criança que apresenta desde a educação infantil déficits fonológicos, que isso, se não for bem tratado precocemente, vai atrapalhar na aprendizagem da leitura, como por exemplo na questão da sintaxe, quando a criança não consegue fazer uma estruturação frasal, ou na questão semântica, quando ela tem dificuldade de compreender aquilo que ela está lendo, ou até mesmo aquilo que ela está escrevendo. Dificuldade de articular um fonema, automatizar aquele fonema. Isso pode prejudicá-lo quando ela estiver aprendendo a ler e escrever. Por exemplo, na questão da sintaxe, da estruturação de uma frase, na questão semântica, como na hora dela compreender aquilo que ela está lendo e aquilo que ela está escrevendo. Crianças com dificuldades na aprendizagem ou transtornos de aprendizagem, elas possuem uma sobrecarga de trabalho muito maior para atingir resultados minimamente esperados. E muitas vezes esses resultados não vão de encontro com o esforço, o tempo dispensado para o estudo. Isso faz com que elas desenvolvam muitas vezes sentimentos de menos-valia, que levam elas a situações de vulnerabilidade em relação, levando elas ao bullying, até mesmo tendências à depressão. Sem contar que as famílias também necessitam dispensar um grande tempo, demandam um grande tempo, esforço físico, presencial, financeiro para ajudar essas crianças. Por exemplo, às vezes elas deixam de ter um certo lazer para poder dispensar esse tempo à criança, gerando um estresse à família que volta para a criança. Dessa forma, parece um ciclo vicioso que muitas vezes não achamos que não tem uma forma de se resolver. Agora que sabemos o que é a dificuldade de aprendizagem, precisamos entender quem são essas crianças com dificuldade de aprendizagem. Porque todos nós apresentamos dificuldades em uma ou outra coisa. Mas o que define esse público do nosso atendimento, essa criança que necessita dessa intervenção? O que estabelece se uma criança é ou não um público desse nosso serviço, ou mesmo de um outro serviço que atenda crianças com dificuldades de aprendizagem?
A gente precisa ter um olhar criterioso, principalmente quando a gente fala em atendimento precoce. Então, esperar o quê? Pois sabemos que os insights, os estalos, raramente acontecem de forma sozinhos, naturalmente. E muitas vezes o diagnóstico vem não tão precoce em relação à necessidade da criança desse atendimento. E esse efeito cascata, não podemos esperar que ele se agrave. E como esperar ainda mais uma criança que está pedindo uma ajuda pontual? E o mais importante, na maioria das vezes, o diagnóstico é estabelecido após o processo de intervenção. Então, intervir precocemente nas dificuldades de aprendizagem, dos transtornos de aprendizagem, vai fazer toda a diferença na vida de uma criança. Esta é uma das propostas do trabalho da SAEC, porque ela oportuniza uma mudança na história da vida dessa criança, uma vez que o trabalho executado, a estimulação das habilidades psicomotoras, a estimulação das habilidades cognitivas, o trabalho socioafetivo faz com que a criança tenha a oportunidade de aprender. E como foi dito anteriormente, a SAEC é uma porta de entrada e contribui muito com esse diagnóstico tão esperado muitas vezes pela escola, porque a partir daí podemos ajudar a direcionar a vida dessa criança, dar um rumo de como trabalhar com ela. Tanto a dificuldade de aprendizagem quanto o transtorno de aprendizagem, eles devem ser trabalhados precocemente, porque dessa forma poderão fazer uma diferença na vida da criança. E na SAEC, essa é uma das propostas, oportunizar uma intervenção precoce para mudar a história de vida dessas crianças. E como foi dito anteriormente, contribuir para o fechamento de um diagnóstico que será o diferencial na vida dessas crianças. Para a gente dar continuidade à discussão sobre esse tema, nós vamos começar apresentando alguns slides para vocês. Para garantir que todos tenham acesso às informações, durante a apresentação faremos a audiodescrição dos textos e imagem dos slides. Descrição do slide 1. Fundo branco, texto. Quinto Vivendo a Inclusão, SAEC, Sala de Atendimento Educacional Complementar, oportunizando a aprendizagem a todos. Um olhar sensível aos alunos com dificuldades de aprendizagem. Lícia de Castro, Gláucia Leopoldino. Slide 2. Imagem do filme Como Estrelas na Terra. Na imagem de uma sala de aula, com enquadramento a partir da parte superior das mesas, estão um garotinho Ixan, de 9 anos, de cor parda e cabelos escuros, usando camisa de manga comprida cinza, e o professor Nicumbi, jovem pardo de cabelos escuros, usando camisa de manga curta na cor terracota e um relógio prateado. Ambos estão sentados em carteiras de madeira, com a cabeça debruçada sobre seus braços, que estão cruzados, e olham para frente com um olhar distante. Ao fundo, em uma parede verde claro, estão 4 quadros com trabalhos artísticos dos alunos. À frente do professor, o título Como Estrelas na Terra, em letras brancas. Escolhemos iniciar nossa apresentação com esta imagem porque este filme ilustra perfeitamente o drama vivenciado por crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem. Independentemente de sua causa, a dificuldade de aprendizagem impacta profundamente a autoestima e as relações sociais de crianças ao longo de toda a sua vida, além do próprio processo de aprendizagem, é claro. A exemplo do filme, sem de forma alguma atribuir ao professor toda a responsabilidade pelo apoio que essas crianças necessitam, um professor com sensibilidade e conhecimento poderá transformar a trajetória destes aprendizes. Por isso estamos aqui hoje, com o propósito de apresentar algumas estratégias e possibilidades para atender às demandas dessas crianças. Slide 3. Fundo branco com uma faixa na parte superior na cor preta, com o título Chega de Igualdade. Abaixo, no canto esquerdo, imagem em preto e branco com enquadramento diagonal, com animais lado a lado. Da esquerda para a direita, um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe em um aquário,
sobre uma árvore com o tronco podado a uma altura de 1 metro, uma foca e um cachorro. Atrás há uma árvore e à frente uma mesa onde está sentado com os cotovelos apoiados sobre o móvel e as mãos unidas pelas palmas um homem calvo de bigode, usando paletó. Acima deste homem há um balão com o dizer: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Ao lado da imagem, no canto direito, a frase: temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Santos Boaventura de Souza. Vamos iniciar refletindo. Atualmente se tem debatido bastante o conceito de igualdade como visto na imagem, onde fica evidente que dispor a todos os mesmos métodos, estratégias e recursos não atende às possibilidades de respostas de cada um. Mas, mesmo assim, ainda observamos este equívoco presente em algumas práticas. Então, antes de propormos recursos e apontar possibilidades para garantir a aprendizagem a todos, é preciso ficar claro que, assim como na ilustração, para os demais animais, além do macaco, é impossível escalar aquela árvore. Também há situações que, ao menos momentaneamente ou com os mesmos recursos que os demais, será impossível para determinados alunos avançarem seus conhecimentos. Então, o que fazer? Slide 4. Imagem à esquerda, perdendo gradualmente a intensidade à direita. Uma garotinha mostrada a partir da cintura, com traços orientais, de cabelos lisos presos em coque, com alguns fios soltos do lado do rosto, de blusa rosa com mochila nas costas, nas cores cinza, lilás e rosa. Abraça o professor de camisa branca, de mangas compridas, dobradas à metade do antebraço, visualizado parcialmente dos ombros ao quadril. Retribui o abraço, posicionando a mão direita sobre o antebraço esquerdo da aluna e com a mão esquerda sobre o ombro dela. Ao fundo, um quadro de giz verde. Título centralizado: para aprender as crianças necessitam. Abaixo, do lado direito, o primeiro tópico, de um vínculo forte com o professor. Sabemos que a afetividade é a porta de entrada para toda e qualquer aprendizagem. Se há tempos esta afirmação vem sendo repetida, atualmente as pesquisas na área da neurociência a ratificam de forma irrefutável. Porém, é preciso estar atento, pois utilizar a afetividade como ferramenta para a aprendizagem não significa apenas ser afetuoso com as crianças. É para além disso, requer conhecimento, empatia e intervenções apropriadas. Um bom exemplo a este respeito é quando a criança está muito alterada emocionalmente, chorando, gritando, agredindo, derrubando coisas. Neste momento, a melhor estratégia é simplesmente acalmar a criança. Nada que a possa deixar ainda mais agitada irá ajudar. O mais indicado é que em outro momento ou de alguma outra forma a criança seja levada a refletir sobre o ocorrido. Slide 5. Imagem à esquerda, perdendo gradualmente a intensidade à direita. Em uma praça calçada de paralelepípedos, com parte de um canteiro circular à esquerda, contendo uma faixa de madeira e com árvores desfocadas ao fundo, um garotinho de aproximadamente 8 anos, cor parda, cabelos crespos bem curto e preto na parte inferior e no topo da cabeça com cor amarelada, de calça jeans, camiseta amarela com manga curta, está aprendendo a andar em uma bicicleta de médio porte, preta, com uma cesta grande à frente e uma garupa. No guidão, próximo à cesta, estão amarrados 2 cordões com balões de gás suspenso. O da frente mais baixo, vermelho, e o de trás mais alto, azul. Segurando no banco da bicicleta, acompanhando o garoto do lado direito, um homem jovem de calça jeans escuro e blusa cinza de manga comprida, e gola em V, com barba e cabelos curtos. Abaixo, do lado direito, o segundo tópico, de ações que elevem sua autoestima. Como já foi dito, a autoestima é fundamental.
É o acreditar em seus potenciais que faz com que a pessoa se mova. E para aprender é necessário movimento. É preciso estar atento, pois o insucesso, o fracasso escolar impacta muito a autoestima das crianças e adolescentes. E nem sempre a baixa autoestima é explícita. Por isso, auxiliar a criança nas atividades que ela ainda não consegue fazer sozinha é uma ótima estratégia para que ela comece a se sentir capaz e depois possa fazer sozinha. Slide 6. Imagem à esquerda perdendo gradualmente a intensidade à direita. De frente para o mar, de água azulada e calmo, está um homem jovem, branco, de cabelos lisos, castanhos e curtos, de braços abertos, usando tênis branco, calça jeans e camisa social branca, com linhas quadriculadas e com as mangas dobradas. Imitando sua postura, um garotinho de mais ou menos 7 anos, de cor branca, cabelos lisos, castanhos e curtos, usando bermuda de malha marrom claro e camisa de malha azul royal. Abaixo, do lado direito, o terceiro tópico, de regras claras e exemplos positivos. Regras e exemplos precisam caminhar juntos. Não funciona gritar para que a criança não grite. Isso vale para todos. Porém, a questão é que no caso das crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem, faltar com estes elementos potencializa e agrava bastante a situação. Ainda ouvimos muitas pessoas dizerem que o problema de comportamento, como no caso de crianças com TDAH, que acabam apresentando dificuldades mesmo tendo potencial para aprender, é por falta de limites e rigidez dos pais. Isso não é verdade, a menos que essa criança de fato não tenha TDAH, mas isso é outra discussão. O diagnóstico tanto do TDAH como de outros transtornos do neurodesenvolvimento exige critérios, sendo um deles a dimensão e outro os prejuízos, ou seja, a falta de regras e limites familiares devem ser considerados antes do diagnóstico, o que é feito através da condição de que para ter esse diagnóstico, as características precisam estar presentes em outros ambientes além do familiar. Uma orientação importante quanto a regras é: assegure-se que a criança compreendeu. Como no caso da aprendizagem, a assimilação de regras também exige significação pelo próprio indivíduo. Slide 7. Imagem à esquerda perdendo gradualmente a intensidade à direita. Duas crianças estão sentadas em carteiras escolares com várias peças de um jogo, cada peça dividida em duas partes, com uma letra de um lado e do outro uma figura. Uma menina branca, de cabelos longos, castanhos claros, de blusa azul clara, com os cotovelos apoiados sobre a mesa, fazendo sinal de joia, e um menino claro, de cabelos curtos, castanhos, usando blusa de moletom preta, com as mãos apoiadas nos cantos da mesa, mostradas a partir do tampo. Ao fundo, parte de uma parede azul acima e abaixo, branca, com uma faixa de madeira de uns 15 centímetros dividindo-a ao meio. Abaixo, do lado direito, o quarto tópico, de propostas de ensino que os desafiem adequadamente. Flexibilização. Esta é a palavra. Tudo começa com uma boa avaliação. É imprescindível saber quais os potenciais do aluno ao propor práticas motivadoras, o que significa operar entre as zonas real e proximal da teoria de Vygotsky. Mas não estamos falando em propor ao aluno algo completamente diferente do que é proposto aos demais alunos. Como? Na perspectiva do desenho universal de aprendizagem. O aluno deve participar de todas as atividades da turma da forma que for possível. Um exemplo, durante o trabalho com um texto, propor com este mesmo texto que ele realiza atividades que auxiliem em seu processo de alfabetização, caso ele ainda não esteja alfabetizado, que responda oralmente para que o inscriba registre e muito mais. Slide 8. Imagem à esquerda perdendo gradualmente a intensidade à direita. Em uma sala com janela de madeira grande, branca, com vidro e uma cortina de tecido claro aberta, há a imagem de um garotinho com aproximadamente 4 anos, negro, de cabelos crespos e curtos, usando calça jeans e blusa amarela, agachado de lado, com o joelho direito no chão, de cor amadeirada,
tocando a mão de um homem jovem, negro, com barba bem curta, usando óculos, calça jeans escuro, camisa de manga longa marrom claro, sentado também de lado no chão e sorrindo. Entre os dois, há uma construção feita com blocos de madeira coloridos. Atrás dos dois, há um vaso com uma planta com folhas pendentes. Abaixo, do lado direito, o quinto tópico, de reforços positivos às suas conquistas. Muito bem, que legal, isso mesmo. Você fez isso aqui e ficou joia. Elogios e reforços positivos são super poderosos, mas atenção, precisa ser sincero. Crianças com dificuldade de aprendizagem podem ser capazes de perceber quando você tenta enganá-las, e isso não vai servir para nada. Não elogie a criança em si, e sim suas ações. Auxilia a refletir sobre seus atos para que ela mesma perceba como se saiu. Ajude a verificar seu progresso, analisando como fazia antes e agora. Slide 9. Fundo branco com 3 formas, ou seja, 3 quadros interligados indicando hierarquia. Primeiro quadro em cima e ao meio, com o texto Adaptações curriculares. Segundo quadro abaixo e à esquerda, com o texto Grande porte. Terceiro quadro abaixo e à direita, com o texto Pequeno porte. Adaptações curriculares referem-se às modificações realizadas no planejamento, nos objetivos, nos conteúdos, nas atividades, nas estratégias de aplicação desse conteúdo, na temporalidade e nas formas de avaliação. Elas têm o objetivo de facilitar o aprendizado de alunos que tenham dificuldade de acompanhar o ritmo geral da turma. Elas são transformações feitas no currículo como um todo ou em aspectos dele, para atender às necessidades de cada aluno. Há 2 tipos de adaptações curriculares: as adaptações de grande porte ou significativas. São aquelas a nível de projeto político-pedagógico da unidade escolar, do currículo propriamente dito, as adaptações arquitetônicas e de instância legislativa. Já as adaptações de pequeno porte ou não significativas são adaptações simples, que não interferem de modo significativo no currículo. São modificações menores que o professor consegue realizar com facilidade, tanto no seu planejamento como nas atividades na sala de aula. E estas adaptações de pequeno porte é que podem ser feitas aos alunos da SAEC com dificuldades de aprendizagem. Slide 10. Fundo branco com imagem à esquerda da parte superior de uma coruja com a cabeça inclinada à direita. Neste slide, apresentamos as categorias das adaptações curriculares de pequeno porte: organizativas, relativas aos objetivos e conteúdo, relativas à metodologia e organização didática, avaliativas, relativas à temporalidade. De maneira geral, as adaptações de pequeno porte podem ocorrer nas mesmas categorias que as adaptações de grande porte, diferenciando-se principalmente no que se refere à instância que por elas é responsável. A primeira categoria são as organizativas. Essa categoria refere-se à organização para as atividades em sala de aula. Agrupamentos de alunos são as formas de agrupamento que podemos fazer para a realização das atividades. Por exemplo,
em duplas, em trios, em pequenos grupos. Nós sabemos que a organização das atividades de aprendizagem em pequenos grupos estimula a cooperação e a comunicação entre os alunos. Então, agrupar as carteiras, ou seja, reajustar a posição destas carteiras 2 a 2 ou 4 a 4, é um ajuste mínimo que pode em muito favorecer o envolvimento dos alunos nas atividades propostas. Já a organização didática é quando propomos o conteúdo e objetivos de interesse do aluno ou de formas diversificadas, de modo a atender às suas necessidades e, ao mesmo tempo, motivá-lo para a aprendizagem. E a organização do espaço são exemplos: a disposição física de mobiliários, como a posição da carteira do aluno em relação ao quadro ou à mesa do professor. E também refere-se à disposição de materiais didáticos, como a escolha de um local para colocar os cartazes de apoio à aprendizagem e até mesmo o não uso de determinados cartazes que podem ser elementos de distração para os alunos com dificuldades de aprendizagem. Quadro de fundo branco com uma imagem à direita de uma caneta azul sobre uma folha de papel, indicando a marcação de itens realizados em uma listagem. A segunda categoria das adaptações de pequeno porte são relativas aos objetivos e conteúdo, ou seja, o que ensinar. E se falando de adaptações de pequeno porte, as adaptações relativas aos objetivos e conteúdo são feitas de modo a priorizar os pré-requisitos. No entanto, isso não significa limitar-se a trabalhar somente esses objetivos básicos, mantendo-os como objetivos praticamente permanentes. Na medida que o aluno com dificuldade de aprendizagem for atingindo esses pré-requisitos, novos objetivos deverão ser oferecidos. Inicia-se com o básico, com o simples e amplia-se para o mais complexo. Outro fato a ressaltar é que esse aluno com dificuldade de aprendizagem sempre deverá participar junto aos outros alunos quando o conteúdo do ano de escolaridade em que ele se encontra for apresentado, assim como participar das outras propostas e atividades oferecidas, porque há diversas formas dele participar. Esse aluno possui vivências, experiências e conhecimentos que pode compartilhar e contribuir com o grupo. Essa atitude favorece a interação desse aluno com dificuldade de aprendizagem com os colegas com os quais convive na sala de aula, além de ajudá-lo em muito na eliminação de sentimentos de inferioridade, de menos-valia ou de fracasso. Oferecer um ambiente emocionalmente acolhedor para o aluno com dificuldade de aprendizagem e, é claro, para todos os outros, é algo que o professor pode e deve fazer. A terceira categoria são aquelas relacionadas à metodologia e organização didática, ou seja, como ensinar. Muitas vezes, para atender às necessidades educacionais do aluno com dificuldade de aprendizagem, de modo a ajudá-lo a aprender de forma mais ativa, compreensiva e construtiva, é necessário modificar nossos procedimentos de ensino, tanto introduzindo atividades alternativas às previstas, como introduzindo atividades complementares àquelas que havíamos planejado. E quando falamos na eliminação de componentes, por exemplo, para uma criança com dificuldade de aprendizagem junto a uma hiperatividade, muitas vezes com dificuldades de autorregulação, de controle inibitório, que não consegue concluir todas as atividades propostas, podemos propor a ela que realize 3 dos 5 exercícios que avaliem exatamente o mesmo conteúdo,
proporcionando a ele, a essa criança, esse aluno, a satisfação de conseguir concluir o que lhe foi proposto. Agora, quando falamos sobre modificação do nível de complexidade das atividades, atendendo à sequência de passos, esclarecemos que nem todos os alunos conseguem aprender um determinado conteúdo se ele não lhe for apresentado passo a passo. Às vezes, pode ser necessário eliminar alguns componentes e oferecer uma nova sequência à tarefa, dividindo em passos menores, com menor número de dificuldade entre um e outro. Pode-se fazer, por exemplo, dividir o enunciado de um problema ao invés de apresentá-lo em um bloco. Se é um problema que para sua solução é necessário fazer duas contas, elabore o enunciado de forma que o aluno resolva a primeira parte do problema, a primeira conta, para depois fazer a segunda parte deste mesmo problema. Outro exemplo, ao propor a interpretação de um texto após uma leitura conjunta, em grupos, em parceria, solicite ao aluno com dificuldade de aprendizagem a interpretação de uma frase, depois de um parágrafo, depois de 2 parágrafos, até que ele consiga interpretar o texto todo em determinado momento. Outra sugestão é dar ao aluno com dificuldade um texto já numerado à esquerda de 5 em 5 linhas e nas perguntas elaboradas sobre o texto fazer a referência ao intervalo de linhas, onde a informação encontra-se no texto. A resposta se encontra entre a linha número 1 e a linha número 5, entre a linha número 10 e a linha número 15. Já nas produções textuais, uma criança que tem dificuldades na organização temporal e escreve o texto com frases isoladas sem uma sequência lógica, elabore algumas perguntas para que o aluno possa, na medida que ele for lendo e respondendo essas perguntas, vá construindo um texto com sequência lógica. Outra proposta essencial é a construção de textos coletivos, onde o professor pode, por exemplo, ensinar a aplicação da gramática, como fazer o uso da pontuação e da paragrafação. Quando falamos sobre o reforço da aprendizagem e retomada de conteúdo garantindo o domínio e a sua consolidação, significa a retomada de um conteúdo para que o aluno realmente domine. Sabemos que para que possamos consolidar algo novo apresentado, é necessário que levemos em consideração a associação desse elemento novo a estímulos afetivos, a associação com aprendizados anteriores, que chamamos de aprendizagem significativa, levarmos também em consideração o número de modalidades cognitivas que ele apresenta, ou seja, as informações visuais, auditivas, táteis e, é claro, o maior número de vezes em que ele é apresentado ao aluno. Exemplificando, revisar. Pode ser feita essa revisão por meio de uma conversa informal, no quadro, num mapa mental, numa linha do tempo, num resumo, num jogo, numa dramatização. E por último, temos a seleção e adaptação de materiais utilizados, que significa pensar antes no material a ser usado para todos, mas que ajudará de forma significativa a criança com dificuldades na aprendizagem. Por exemplo, nós temos os jogos. O jogo é uma atividade lúdica, caracterizada pelo prazer. Ele facilita o desenvolvimento motor, social, cognitivo e afetivo. Então, perante aquela tensão de vencer um desafio, de controlar a impulsividade, essa tensão, esse controle, esse desejo de controlar a impulsividade, ameniza-se face à alegria,
a motivação para brincar. Então aquela atividade proposta passa a ser vista não mais como algo que inspira receio, e sim como algo atraente, estimulante, despertando a atenção, o raciocínio e conduzindo a autonomia. E é importante destacar que nos jogos de regras explícitas, a criança desenvolve o desejo de ser aceita pelo grupo. E ao esforçar-se para acertar, além de socializar-se, ela avança intelectualmente. Slide de fundo branco com uma imagem à direita de fundo lilás com duas silhuetas brancas, uma de um menino e outra de uma menina que se encontram um em frente ao outro. De suas cabeças saem vários símbolos, ícones, pequenos objetos, letras que remetem à pesquisa, lógica, artes, criatividade, linguagens e afetividade. Outra categoria de adaptações de pequeno porte que se mostra necessária para atender às necessidades dos alunos com dificuldades de aprendizagem é a adaptação do processo de avaliação. Como avaliar? Significa fazer ajustes, seja por meio da modificação de técnicas como dos instrumentos utilizados. Por exemplo, substituir em parte a avaliação escrita pela oral. Além da avaliação oral, podemos avaliar por meio de projetos, maquetes, desenhos, oficinas, pesquisas, nas atividades, ou seja, nos exercícios diários, sempre levando em consideração o momento do percurso em que o aluno se encontra. A última categoria é a adaptação de temporalidade. É um ajuste temporal previsto para a realização das atividades, tarefas e avaliação. O professor pode organizar o tempo para a realização das atividades propostas de acordo com cada uma delas. Se são orais, se são escritas, se são mais lúdicas, se exigem um maior ou menor grau de concentração ou de abstração e a dificuldade que o aluno apresenta. Pode-se, por exemplo, realizar a prova em 2 dias, um dia a interpretação do texto e o outro dia a gramática. Contribuído, ampliado o conhecimento de vocês e criado novas possibilidades para o atendimento a essas crianças. Muito obrigada, fiquem com Deus. O SEMAI à disposição de vocês. Qualquer dúvida, dificuldades, é só entrar em contato. Um grande abraço.